Oi, gente, voltei com mais um episódio e o último episódio dessa trilogia de como pintar com lápis de cor, e dessa vez é um modo profissional. Então, hoje a gente vai fazer um desenho bem completo, bem complexo, então já pega a sua folha, seus lápis de cor e levanta essa bundona do sofá pra gente poder desenhar e pintar mais um pouquinho. E ó, hoje o vídeo também vai estar um pouquinho longo, mas eu prometo que vai valer a pena, viu? Porque tá assim recheado de técnica boa e o desenho é muito lindo. Se você gostou dessa série, já deixa seu like, seu comentário e faça parte dessa comunidade. Segue a gente aqui no YouTube e nas redes sociais. Tô trabalhando em trazer conteúdos agora pra vocês. Aqui eu vou abordar tudo que for de arte, gente, não só desenho. Então vai ser assim, uma coisa bem artesanato, bem artística. Inclusive vou trazer um pouco de modelagem nos próximos vídeos. Vou trazer outros artistas, enfim, tem muito projeto legal pra trazer aqui pra vocês. Então fiquem aqui no canal junto com a mãezinha e não soltem minha mão, tá bom? Batemos aí 103 inscritos no canal, eu tô muito feliz com isso. Então só tá crescendo, cada semana eu ganho mais um pouquinho de inscritos. Ai, tô muito feliz. Mas enfim, sem muita enrolação, porque tem bastante conteúdo nesse vídeo, então bora lá pra lojinha pra gente pegar nosso material. E eu já venho. Gente, aqui na lojinha não é novidade pra ninguém. E eu vou escolher os lápis de cor, né, da Faber-Castell. E como eu disse também no outro vídeo, eu tenho outros materiais aqui em casa. Então se vocês quiserem que eu teste outros materiais aqui pra vocês, deixa aqui nos comentários, tá bom? O que vocês estão a fim de ver, ou uma técnica que vocês querem aprender. Mas é isso, bora de lápis de cor. Oi, gente, passando aqui só pra avisar que eu perdi o começo da gravação, então vou falar mais ou menos aqui o que eu fiz, né, nesse comecinho. Eu preparei minha folha passando um pouquinho de café, porque eu gosto de trabalhar com uma folha um pouco mais envelhecida, né, gosto de trabalhar um pouco com essa cor mais creme na folha, né. Então eu passei um cafezinho, mas assim, uniformemente, sem fazer nenhuma sombra. Só passei o café de fundo mesmo. E aí já comecei com os lápis de cor. E eu falei um pouquinho também sobre o que a gente espera, né, sobre uma pintura profissional. Geralmente a gente já espera o realismo, né, a gente já espera algo assim muito puxado, né, pra esse universo mais humano. Enfim, a gente sempre olha pra essa parte do realismo quando a gente fala sobre profissional. Mas a gente vê muita profissionalidade em outros estilos também, né? Assim como, sei lá, a gente vê aí na televisão, nos gibis, Turma da Mônica, que tem um estilo bem cartoon e bem mais simples. Poucas sombras, uma pintura mais chapada, mas ainda assim é uma arte finalização, é uma arte profissional. Então, o que é uma arte profissional? É você ter maestria, que é você ter qualidade no seu trabalho, é você ter coerência, é você ter proporções, é você ter uma dinâmica diferente no seu trabalho. E como você usa e como você domina as sombras no seu trabalho. Eu fiz no meu estilo e eu acho que para você chegar num lugar onde você consiga ver que sua pintura tem qualidade, é você buscar o seu estilo. Então busque seu estilo e invista nisso, porque isso que vai ser profissional. Bom, gente, vocês viram aqui que eu fiz toda uma sombra-luz com essas três cores aqui, com esses três roxos que eu escolhi. Aqui eu vou mostrar a numeração pra vocês, que é o 754, 756 e 755. É, sequência aqui, né? Eu fiz esse degradê. O que eu tava falando pra vocês sobre o domínio de sombra é entender como elas funcionam, né? Aqui a gente tem uma sombra e luz, que a luz tá vindo de baixo, então a sombra vai vir de cima. A gente entender os volumes desse rosto é extremamente importante para que isso seja funcional, sabe? Então, assim, por enquanto tô gostando muito dessa sombra e luz. Espero conseguir dominar essa sombra para deixar um efeito bem legal para vocês verem como que vai ficar tudo isso. Mas acho que assim, independentemente, vai ficar bem legal, porque tem toda uma composição, tem toda cores diferentes, então eu acho que vai ficar bem legal. Agora eu vou colocar esse degradêzinho de verde e vamos ver como que vai ficar esses verdezinhos. Que é o verde 741, oh meu Deus, 708, 759 e 779. Eu fiz uma escalinha aqui de cor. Ela tem um certo tom de verde na pele. Ai, gente, tomara que eu não estrague, né? Porque assim, o rosto dela é muito miudinho, tá vendo? É muito pequeno, tô com bastante medo. Mas vamos com medo mesmo.
Gente, o que que eu fiz? Eu usei o verde mais clarinho que eu tinha, fiz um degradêzinho. Depois vim dando uma esfumada com esse tom aqui, que é um rosa bem clarinho. Mas eu preciso caprichar um pouco mais no roxo e no azul nessa pele. Então, o problema é que, assim, a imagem que eu peguei referência é uma imagem que foi pintura digital, né? E eu tô pintando com lápis algo que é bem pequenininho. Então, na pintura digital dá pra você se aproximar, né? Fazer melhor. Aqui no lápis você tem que fazer algo certeiro. Sabe o que eu vou pegar? Acho que talvez seja loucura. Um pouquinho de amarelo. Vou passar um pouquinho de amarelo aqui, gente. Vamos ver o que vai dar. Mas só um pouquinho, um amarelo bem clarinho. É o 819. Bom, gosto. Gente, já é outro dia. Por enquanto tá ficando assim. Eu tô amando esse resultado. Agora acho que eu vou começar pelo fundinho. E depois eu vou vir com os cogumelos. Eu tô muito triste porque meu unha quebrou essa daqui, gente. Que raiva. Aí tive que lixar todas as outras. Tá bem menorzinha, ó. Tá vendo? Ai, que tristeza. Aí pintei e demorei um pouquinho de começar hoje. Já é 1 hora. Mas eu demorei um pouquinho porque eu tinha que fazer a unha, né? Não dava pra aparecer aqui com a unha quebrada, tudo pra pintar, pra fazer, não rola. Mas enfim, eu vou fazer o fundo e depois eu vou passar pros cogumelos e a gente já finaliza. Pra fazer essa paleta, inclusive a do fundo, eu vou usar a mesma que eu usei nela. Só que eu acho que eu vou trabalhar mais com roxo, porque o fundo tem mais roxo, né? Então eu vou trabalhar mais com roxo, com azul. E talvez a gente implemente uma corzinha ou outra. Mas toda a paleta eu vou usar a mesma cor aqui. Porque, querendo ou não, é a mesma cor, né? Segundo a referência, é uma imagem assim mais monocromática. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver as nuances, né, das cores. Tipo, eu consigo ver que aqui tá verde, tá esverdeado. Mas eu consigo ver que é o tom de pele dela com uma luz refletida. Eu consigo ver que o vestido dela tá roxo, meio rosa, meio verde, meio azul, mas eu consigo ver que o vestido dela é azul, sabe? E tem luzes refletindo, enfim. É um pouco difícil de dar essa impressão. Inclusive, deu muito trabalho, gente, isso daqui. Meu Deus do céu. Eu até pensei em colocar aquarela, né? Que adianta bastante o trabalho. Eu ia passar aquarela atrás e tal, e depois ia vir com lápis de cor. Mas como eu resolvi fazer um rolê só de lápis de cor, eu acho que colocar aquarela ia quebrar um pouco a experiência, né? Então eu falei assim, quer saber, vou sofrer e vou gastar muito lápis com esse desenho, mas vai ficar incrível e é o que importa, não é mesmo? Então vamos sofrer hoje no fundinho e é isso. Já já eu volto pra gente fazer os cogumelinhos. Ó, gente, só pra lembrar vocês aqui da referência, você vê que é tudo mais uma cor, né? Eu uso sempre essa mesma paleta mais azulada, mais esverdeada, com um toquezinho de roxo. Eu tô usando 20 lápis pra fazer tudo isso. Já quero chorar, mas tudo bem, vamos lá. Gente, eu vou mostrar um truquinho agora aqui pra vocês. Eu já pintei o fundo. Falta pintar essa partezinha aqui de baixo, que é uma nuvenzinha igual a essa, só que eu esqueci. E aí, o que eu tô fazendo antes de vir pra cá? Porque eu vou dar uma pausa pra fazer o almoço. Mas antes de fazer o almoço, eu tô dando uma contornada, ó. Eu tô usando essa caneta aqui, que é a Fine Liner. Que essa que eu tô usando é da Acrylex, que eu ganhei lá do reality show. E ela tem vários tamanhos, aqui dá pra ver, eu acho que as numerações. Ó, tá vendo? Tem várias pontas e tal.
A pontinha que eu tô usando é a 01, que ela é bem fininha. E aí, o que acontece? Eu vou passando ela em algumas partes. Ó. Isso daqui faz parte da renderização, tá, gente? É que eu tô tentando usar o mínimo de coisa externa, tipo, sem ser lápis de cor, pra poder fazer uma experiência só com lápis de cor. Eu passo ela e em seguida eu deixo a ponta do lápis preto bem fininha. E passo por cima com ela ainda meio molhada, tá vendo? E ela fica numa textura muito boa. Tá vendo? Isso eu vou fazendo em algumas partes, em alguns pedaços, eu não contorno tudo, tá? A não ser que eu queira deixar com cara de contorno, né? Mas nesse desenho aqui eu não quero deixar muito com cara de contorno as coisas. Eu quero deixar um pouco mais natural. Então eu contorno só algumas partes e venho esfumando com o lápis preto. E que nem eu tava falando, eu não queria nem usar esse tipo de contorno, mas pra não sumir tanto, tá vendo aqui? Eu acho que acaba sumindo um pouco com o fundo, né? Quando a gente junta, né, sei lá, uma grande composição, tipo ela que tem o cenário atrás, enfim, a pintura inteira, na folha inteira, acaba ficando tudo muito... Não na mesma textura, sabe? Mas fica... A cera acaba se encontrando uma com a outra e às vezes não dá a definição que a gente quer. Então, para que isso aconteça, a gente usa outros materiais. Que eu tô também falando para vocês, eu gosto de usar muito aquarela junto, né? Tinta acrílica. Porém, o vídeo é sobre lápis de cor e eu queria muito deixar a experiência total, assim, só com lápis de cor. Aí eu tô usando esse contorninho aqui só pra gente realmente poder ter um destaque, né? Eu acho que falar também sobre renderização nesse vídeo que é de arte finalização é importante, né? Ah, mas o que é renderização, tia Lê? A renderização é o quão HD tá o seu desenho, sabe assim? Tipo, o quão nítido tá, o quão bem finalizado tá. Então, é basicamente isso. É o quão finalizado o seu desenho tá, e é o que a gente tá fazendo agora. Então, colocando um pouquinho de contorno e esfuma com o lápis preto. E aí acaba que a caneta não aparece tanto, não fica tão aparente. Eu já usei no rostinho dela um pouco, no cabelo também. Aqui nessa parte, na parte de trás. E vou usar em mais um pouquinho, já vou mostrar pra vocês como que tá. Gente, agora já tá noite. Eu fiz todos os ajustes que eu queria fazer nela com a caneta, né? Então dei uma escurecida nas partes que eu queria escurecer. Olha como dá todo um tchan. Olha aqui. Como é que eu vou dar um foco. Fica muito bonito, muito definido, né? Eu gosto muito, muito, muito. Aí fiz um pouquinho também desse cogumelo agora à noite, mas vou fazer o restante. Mas vou fazer o restante amanhã, já é o terceiro dia trabalhando nela. Ai, gente, tô cansada, mas vai rolar. Tamo quase lá. Eu terminei de pintar este daqui. Esse daqui eu terminei ontem. Aqui já é um outro dia. E você pode ver que as definições desse para esse tá bem diferente, né? A gente consegue ver aqui uma definição certinha do preto, aqui também nas sombras. Porque eu usei aquela técnica de usar a caneta junto. Eu peguei uma mais grossinha, essa aqui é a 2.0. E eu vou explicar pra vocês mais ou menos. Que nem eu tava fazendo com a roupinha da Alice. Mas vou mostrar aqui devagarzinho, ó. Eu vou passando onde eu quero que fique escuro. Essa daqui é boa porque ela tem a ponta bem grossinha, tá vendo? Eu posso usar uma ponta tanto fina, usando ela de lado, tanto grossinha se eu usar ela assim deitada. Ó, de lado ela fica fina e assim ela fica grossinha, dá pra ver, né? Daí, assim, ela não seca com facilidade em cima da cera do lápis de cor. Então, eu passo ela numa parte grande e vou esfumando aqui com o lápis. Ó. E aí eu ganho uma definição maior. E aí eu ganho também um espaço escuro mais escuro. Tá vendo? Então, se você comparar essa parte com essa, por exemplo, que é escura também, você vai ver nitidamente a diferença, sabe? Gente, olha a diferença, tá vendo? Com a caneta. Ai, é outra coisa, eu amo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse mesmo processo nos outros poucos cogumelos. Ó,
falta pouquinho. Deixa eu tirar o zoom, peraí. Nos outros poucos cogumelos que sobrou, vou fazer essa mesma tonalidade que eu usei tanto nesse quanto nesse. Eu vou fazer a mesma coisa e eu já volto com ele pronto pra vocês. Pra gente ver como que ficou esse desenho. E é isso, já vem. E, gente, ficou assim. Olha isso, que coisa mais linda. Deixa eu deitar aqui a câmera pra vocês verem certinho. Mas olha que coisa mais linda. Eu tô completamente apaixonada. Já vou colocar a fotinha ali do lado pra vocês verem. Mas olha isso. Olha esses detalhes. Eu tô assim completamente apaixonada, mas também tô com a minha mão doída, moída. Porque tudo foi no lápis de cor. Então foi bem doloroso. Foi muitos lápis que ficaram cotocos, mas eu acho que valeu a pena, né? Olha a qualidade de como ficou, né? Então, eu espero muito que vocês tenham pego as diquinhas, principalmente a dica da caneta. Só relembrando que nessa dica da caneta, eu não sei se é funcional com caneta Bic. Talvez seja, gente, mas é que a caneta Bic, quando você passa, ela fica meio metalizada na folha, sabe? Essa aqui é uma caneta nanquim, então essa caneta nanquim, ela fica bem opaca, né? Ela não tem esse reflexo. Mas enfim, esse foi o resultado, gente, da pintura mais profissional. Como eu disse pra vocês, o quesito de ser profissional é você ter uma boa dominância, né, ali da luz e da sombra, da composição do seu desenho, da qualidade que você arte finaliza ele, né, que você pinta ou sombreia, enfim, a técnica que você faz pra finalizar. Então, não se prendam nisso de desenho profissional tem que ser realismo, tá? Se você desenha realismo, ótimo. E estudem realismo, porque é muito importante pra você chegar em qualquer outro resultado, mas desenho profissional é um desenho bem feito. E eu espero que vocês tenham gostado desta obra, porque eu gostei muito de fazer, inclusive desse game, Alice Imagines Return. Vocês já jogaram? Eu amo. Então deixa aqui nos comentários se você já jogou. E é isso. Agora fiquem com os takes e a gente volta lá pro quarto. Gente, fala sério, esse resultado ficou incrível, não ficou? Eu amei muito, assim, modéstia à parte, tá? Porque deu muito trabalho. Deu, tipo, muito trabalho mesmo. Foi muito lápis por ralo, tá? Tipo, só os cotoquinhos, que nem eu falei pra vocês durante o vídeo. Geralmente, eu pinto usando outras coisas junto, né? Com lápis de cor. Então, eu uso café, aquarela, tinta acrílica e lápis de cor. O que economiza bastante material, né? Mas, enfim... Eu gostei muito do resultado e eu espero que você tenha gostado também. E, além de tudo, eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisinha aí na sua visão de como pintar com lápis de cor. Eu espero ter agregado com alguma coisa que funcione aí pra você, viu? Mas qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou lá nas redes sociais. Lá no TikTok e lá no Instagram. Eu não sei se pode falar aqui os nomes, né? Eu acho que não, mas enfim... Segue lá, boba, tá bom? Me manda perguntinhas, me manda dúvida que eu vou esclarecer pra você, tá? É por aqui que eu vou ficando, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Então estejam por aqui, porque todo sábado a partir das 6 eu tô por aqui com um vídeo novo, tá bom, meus amores? E é isso. Um beijo e tchau!